A casa dos Monteiro, localizada em um bairro nobre de São Paulo, sempre foi luxuosa, com carros importados na garagem e jardins bem cuidados. Lá dentro, a família rica vivia em luxo, enquanto Dona Amália, a empregada, enfrentava diariamente o desprezo e a humilhação. Ela aguentava em silêncio, de cabeça baixa, sempre com um sorriso forçado no rosto, porque era o único trabalho que tinha para sustentar seus filhos. Os Monteiro nunca se importaram com ela, a viam como parte dos móveis, sem muita importância. O patriarca, seu Augusto, estava doente há meses, preso em uma cama, mas a distância e desinteresse dos filhos não diminuía. A morte pairava no ar, e seus filhos se preocupavam apenas com uma coisa: o testamento. Quem herdaria todo aquele dinheiro? Quem ficaria com a mansão e os carros de luxo? Maria Clara, a filha mais velha, sempre foi a mais ambiciosa. Desde nova, tinha o olhar afiado, de quem sabia o que queria e não media esforços para conseguir. Ela herdou do pai o jeito autoritário e a obsessão pelo status, se importando mais com as aparências do que com os sentimentos dos outros. Era uma mulher elegante, sempre preocupada com o que os outros iam pensar, mas por dentro carregava um vazio que nunca admitia. Ela tinha um jeito de pisar nas pessoas, sempre olhando por cima, como se estivesse acima de todos. Pedro, o do meio, era o mais impaciente e temperamental. Sempre envolvido nos negócios da família, ele tinha o pavio curto e pouca paciência para ouvir os outros. Para ele, tudo era uma questão de ganhar ou perder, e ele não suportava a ideia de sair por baixo. Pedro sempre foi o que mais brigava pelo dinheiro, com um jeito explosivo que fazia os outros pisarem em ovos ao redor dele. Apesar disso, tinha uma certa insegurança escondida, sempre tentando provar para os outros e para si mesmo que era capaz de assumir o lugar do pai. Ricardo, o caçula, era o mais quieto e reservado. Parecia viver no próprio mundo, sempre distante, como se os problemas da família não o atingissem da mesma forma. Ele nunca se envolveu muito nas discussões. Preferia ficar na dele, observando tudo de longe. Muitos achavam que ele era o mais fraco, mas, na verdade, Ricardo tinha uma frieza calculista que ninguém esperava. Ele sabia ser manipulador, jogando suas cartas na hora certa, sempre mantendo uma postura tranquila que escondia suas verdadeiras intenções. Enquanto os outros brigavam, Ricardo estava sempre esperando o momento certo para agir sem se sujar com as disputas dos irmãos. E assim, naquela casa fria, cheia de segredos e interesses, Dona Amália passava a maior parte do seu dia cuidando de todos os afazeres da casa e da família. No entanto, para os Monteiro, Dona Amália não passava de um objeto, alguém cuja presença era notada apenas quando algo não estava ao agrado deles. O desprezo com que a tratavam era tão constante que ela já havia se acostumado a ser ignorada, como se fosse parte dos móveis que ninguém jamais viu. Mas por dentro, Dona Amália carregava um mundo de sentimentos, uma força silenciosa. Ela sonhava com o dia em que seria reconhecida como alguém importante naquela casa, alguém que não fosse apenas mais uma empregada. Dona Amália, com seu coração cheio de bondade, queria que por uma vez os Monteiro enxergassem o valor que ela tinha, não pelo trabalho que fazia, mas pelo cuidado e dedicação que sempre ofereceu. Ela desejava ser vista como uma pessoa que fazia a diferença, alguém que, mesmo em meio ao luxo e à frieza daquela mansão, tinha dado o seu melhor para manter a casa de pé e os corações aquecidos. Mas até então, isso parecia um sonho distante, quase impossível, num lugar onde a riqueza cegava todos para o que realmente importava. Seu Augusto, que sempre foi um homem forte e cheio de energia, começou a definhar de um jeito que ninguém esperava. De repente, aquele que comandava tudo com mão de ferro virou um velho frágil preso numa cama, dependente dos outros até para as coisas mais simples. A doença chegou devagar, como quem não quer nada, mas logo tomou conta de seu corpo, deixando ele cada vez mais fraco.
Já não conseguia andar pela mansão como antes, e os dias dele se resumiam a ficar deitado, olhando para o teto, enquanto o mundo lá fora seguia seu curso. Desde a morte da mãe dos Monteiro, Dona Amália assumiu um papel que ia muito além de uma simples empregada. Ela sabia que por trás de toda a arrogância e desprezo, aquelas crianças, agora adultos, carregavam a dor de ter perdido a mãe muito cedo. Na época, ela se dedicou ainda mais a eles, enxugando lágrimas em silêncio e oferecendo o colo que eles precisavam, mesmo que nunca admitissem. Quando a casa ficou sem a figura materna, foi Dona Amália quem manteve a ordem e o carinho, mesmo sendo tratada como uma mera substituta. Ela preparava o café da manhã com o mesmo cuidado que uma mãe teria, lembrando dos pratos favoritos de cada um, e quando a saudade apertava, sempre tinha uma palavra de conforto, embora eles raramente a escutassem. Na ausência da mãe, foi Dona Amália quem ficou por perto, garantindo que a casa continuasse de pé e que, apesar da frieza que reinava ali, eles nunca ficassem completamente sozinhos. Mesmo sendo vista apenas como a empregada, ela deu tudo de si para preencher, de algum jeito, o vazio que a mãe deles deixou. Quando seu Augusto deu seu último suspiro, a mansão foi tomada por um clima de ansiedade. Os filhos, impacientes, mal esperaram o corpo esfriar para convocar o advogado. No grande salão, com suas paredes cobertas de retratos dos antepassados, todos se reuniram em torno de uma longa mesa de madeira escura. O advogado, um homem sério que há anos cuidava dos assuntos da família, colocou os óculos no rosto e, com voz firme, começou a leitura do testamento. Os Monteiros se entreolhavam, cada um tentando adivinhar o que o velho pai havia deixado para eles. À medida que o advogado lia o documento, o silêncio na sala foi se transformando em tensão. O esperado não aconteceu. Em vez de dividir a fortuna apenas entre os filhos, seu Augusto surpreendeu a todos ao deixar uma parte da herança para Dona Amália. O choque foi evidente nos rostos dos Monteiro, que mal podiam acreditar no que ouviam. O advogado, mantendo a compostura, continuou explicando que essa era a última vontade do patriarca, que nos últimos meses de vida havia reconhecido o valor da empregada que passou a maior parte da sua vida servindo e cuidando da casa e da família. Dona Amália, com lágrimas nos olhos, pegou o testamento com as mãos trêmulas. Não era o dinheiro que a emocionava, mas o reconhecimento. Pela primeira vez, sentia-se valorizada. Por anos, havia dedicado sua vida àquela família. Não conseguia acreditar no que acabou de ouvir. Ser incluída no testamento ninguém esperava, nem mesmo ela, caiu como uma bomba no meio daquela sala. Os filhos de seu Augusto, todos engravatados, sempre se achando superiores, agora estavam boquiabertos, tentando processar a reviravolta. O mais velho, Jorge, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Isso é um absurdo, uma empregada ficar com uma parte do que é nosso por direito? Tem algo errado aí, disse ele, esbravejando. A esposa de Jorge, Marisa, sempre com ares de superioridade, olhou para Dona Amália como se a mulher tivesse roubado algo. Isso deve ser um erro, precisamos rever esse testamento, insistiu, quase arrancando o documento das mãos do advogado. Mas o advogado, firme, respondeu: não há erro algum, Dona Marisa. Seu Augusto foi claro em suas instruções e deixou tudo registrado de forma legal. Se quiserem contestar, é um direito de vocês, mas saibam que isso pode levar anos e, sinceramente, dificilmente conseguirão reverter essa decisão. Dona Amália, ainda sem acreditar, tentou falar, mas as palavras se embolaram na garganta. Eu nunca pedi nada. Só fiz o meu trabalho, murmurou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Foi então que Maria Clara, a filha mais nova de seu Augusto, que até aquele momento estava quieta num canto, se levantou e disse algo que pegou todos de surpresa. Ela merece. Talvez até mais do que a gente.
Quem estava ao lado do papai nos últimos meses? Quem cuidou dele quando a gente estava ocupado demais com as nossas vidas? Não é o dinheiro que vai trazer ele de volta. E se essa era a vontade dele, quem somos nós para questionar? O resto da família ficou em choque, sem saber o que dizer. Jorge bufou, claramente insatisfeito, mas não conseguiu encontrar um argumento contra as palavras da irmã. Dona Amália se surpreendeu com as palavras de Maria Clara, mas achou ela sincera, sentiu um alívio no peito. Obrigada, menina. Eu só queria que ele ficasse bem, disse, emocionada. A tensão na sala foi se dissipando aos poucos, e apesar do clima pesado, algo mudou naquela dinâmica familiar. No entanto, Maria Clara não estava sendo sincera. Por trás de sua atitude aparentemente altruísta, havia um plano bem calculado. Ela queria ganhar a confiança de Dona Amália para, pouco a pouco, se aproximar e convencer a antiga empregada a devolver parte da herança para a família. Nos dias que se seguiram, Maria Clara se mostrou mais atenciosa do que nunca com Dona Amália. Fazia visitas frequentes, levava presentes, perguntava sobre a saúde dela e se oferecia para ajudar com qualquer coisa que precisasse. Aos poucos, Dona Amália começou a baixar a guarda, mas o que Dona Amália não sabia é que, enquanto Maria Clara a envolvia com palavras doces, já havia planos em andamento para transferir parte do dinheiro para as contas da família, sem que ela percebesse. Maria Clara não era apenas a jovem gentil que aparentava ser, mas sim alguém disposta a fazer qualquer coisa para garantir que a fortuna voltasse para as mãos dos Monteiro. A cada dia, a armadilha se fechava mais, e Dona Amália, sem perceber, caminhava para o abismo que Maria Clara cuidadosamente preparava. Maria Clara, cada vez mais envolvente, começou a intensificar suas visitas, sempre trazendo alguma novidade para deixar Dona Amália mais confortável com a ideia de compartilhar a herança. A jovem trazia relatórios financeiros complicados, falava de investimentos que Dona Amália mal compreendia, sempre com um sorriso tranquilo, como se tudo fosse a coisa mais natural do mundo. Você sabe, Amália, a gente pode colocar uma parte desse dinheiro em investimentos seguros. Assim, você não precisa se preocupar com nada e ainda vê o dinheiro crescer. E claro, se quiser, pode deixar que a gente cuide de tudo para você, Maria Clara dizia, com uma doçura estudada. Dona Amália, que sempre foi uma pessoa simples, sem grandes ambições, se via perdida naquele mar de números e promessas. Ela só queria ter uma velhice tranquila, sem preocupações, e Maria Clara parecia oferecer justamente isso. Aos poucos, a ex-empregada começou a ceder. Eu não entendo muito dessas coisas, menina. Talvez seja mesmo melhor vocês cuidarem de uma parte. Eu não vou precisar de tanto dinheiro assim, admitiu, com a voz cheia de incerteza. A cada sinal de dúvida de Dona Amália, Maria Clara sorria internamente. Seu plano estava funcionando melhor do que esperava. Ela sabia que uma vez que Dona Amália assinasse os papéis que transferiram parte da herança, seria praticamente impossível reverter a situação. E para garantir que tudo corresse conforme o planejado, ela decidiu envolver o advogado da família, um velho conhecido que não hesitaria em manipular a situação em favor dos Monteiro. Amália, eu conversei com o Dr. Henrique, aquele advogado de confiança da nossa família, lembra? Ele pode preparar os documentos e te ajudar a entender tudo direitinho. Ele só quer o seu bem, como todos nós, disse Maria Clara, colocando as coisas de um jeito que parecia que Dona Amália estaria apenas se protegendo ao fazer aquilo. Dona Amália, já quase completamente convencida, aceitou a proposta, sem saber que estava prestes a cair em uma cilada.
No dia da assinatura dos papéis, Maria Clara fez questão de acompanhar tudo, mantendo o mesmo sorriso tranquilo que usava para esconder suas intenções. No fundo, enquanto observava a mão trêmula de Dona Amália colocar sua assinatura nos documentos, Maria Clara sentia um misto de vitória e frieza. Finalmente, o dinheiro que ela acreditava pertencer à sua família estava voltando para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Mas como dizem, o que vai, volta. Os filhos de Amália não eram bobos. Sem que ninguém soubesse, Júlia, filha mais velha de Amália, que era chamada muitas vezes de Planta por Maria Clara e seus irmãos, Júlia sempre foi uma menina calada e introvertida. No entanto, Júlia começou a agir nas sombras. Sabia que precisava ser rápida e cuidadosa, pois enfrentava uma família poderosa e determinada a transferir para eles todo o dinheiro que seu pai tinha deixado para sua mãe a qualquer custo. Com a ajuda de seu irmão Miguel, começou a juntar provas, anotando conversas, tirando fotos e, principalmente, convencendo Dona Amália a guardar em segredo uma cópia dos papéis originais que o Dr. Henrique havia preparado. Tudo estava prestes a se virar contra Maria Clara de uma maneira que ela jamais imaginou. Miguel tinha um amigo da academia que era policial e resolveu contar toda a história para ele e pedir ajuda. No dia seguinte, Miguel encontrou com Nascimento, seu amigo policial, e soltou: "Nascimento, a coisa tá complicada lá em casa, irmão. Estão tentando tomar todo o dinheiro que minha mãe herdou, eu e minha irmã. Estamos trabalhando duro para isso não acontecer, mas a gente precisa da sua ajuda, meu amigo. Quero dar um susto daqueles malandros. Eles querem enrolar a minha mãe, fazendo ela passar para eles todo o dinheiro que ela herdou." Nascimento, que era daqueles que não aceitam injustiça, não hesitou em atender ao pedido do amigo e respondeu na lata: "Miguel, fica tranquilo. Vamos pegar essa gente no flagra. Com essas provas que vocês estão juntando, a gente vai dar um jeito nesses malandros. Quando eles menos esperarem, vai ter polícia na porta deles e eles vão ter que explicar tudo." Agora Miguel ficou mais confiante, sabendo que com o Nascimento do lado deles, a Maria Clara ia se ver em maus lençóis. Era só questão de tempo para a reviravolta acontecer. Enquanto isso, Maria Clara, totalmente alheia ao que estava acontecendo, continuava convencida de que seu plano estava dando certo. Ela já tinha garantido que uma parte considerável da herança estava sob o controle dos Monteiro e só faltava transferir o restante, pouco a pouco, sem que Dona Amália percebesse. Maria Clara até começou a planejar viagens e compras extravagantes, certa de que tudo estava a seu favor. Mas a reviravolta começou numa manhã chuvosa, quando Júlia chamou sua mãe e disse que precisava ter uma conversa séria sobre Maria Clara. Dona Amália, que estava cada vez mais desconfortável com a situação, mas ainda confiava em Maria Clara, ficou confusa. "O que foi, filha? Aconteceu alguma coisa?" Júlia puxou uma cadeira e começou a explicar, com toda a calma do mundo, as descobertas que havia feito. Mostrou as pesquisas que fez, falou das conversas com advogados, documentos que Maria Clara havia escondido e, principalmente, revelou as verdadeiras intenções da jovem. Aos poucos, Dona Amália foi percebendo que tudo o que sua filha falava fazia sentido e estava prestes a cair em uma armadilha. "Ela nunca se importou com você, mãe, só quer o dinheiro. E se você assinar aquele último documento que ela está preparando, vai perder tudo, até a casa onde mora." Amália ficou em choque. Agora, percebendo a gravidade da situação, sentiu uma raiva crescer dentro dela, uma raiva que nunca tinha sentido antes. "Eu não vou deixar isso acontecer, filha. Já fui boba a vida toda, mas dessa vez eles não vão me passar a perna." Com a ajuda dos filhos, Dona Amália traçou um plano.
Ela continuou fingindo confiar em Maria Clara, agindo como se estivesse totalmente a favor de assinar o último documento que entregaria o resto da herança. Maria Clara, acreditando que tinha a vitória em mãos, marcou um encontro na casa de Dona Amália para finalizar tudo. No dia marcado, Maria Clara chegou com aquele sorriso falso de sempre, acompanhada do advogado Dr. Henrique. Dona Amália, tranquila, serviu café e fingiu estar nervosa, como se estivesse prestes a tomar uma decisão difícil. Quando o advogado começou a explicar o documento, Maria Clara deu um passo à frente e disse: Amália, pode confiar na gente. É só assinar aqui e tudo ficará bem. Mas antes que Dona Amália pudesse assinar, a porta da sala se abriu com um estrondo e, para a surpresa de todos, Miguel com seu amigo policial entraram, seguidos por Júlia segurando a pasta com todas as provas que havia coletado. Pode parar por aí, Maria Clara, disse Júlia com firmeza. A gente já sabe de tudo. Maria Clara ficou pálida, com a cor sumindo do rosto. O que está acontecendo aqui? Balbuciou, sem acreditar no que via. O policial sério explicou. Recebemos denúncias de tentativa de fraude e manipulação. Temos provas suficientes para levar isso adiante. E pelo que parece, a senhora tentou enganar Dona Amália para ficar com um dinheiro que não lhe pertence. Dona Amália, finalmente, olhou nos olhos de Maria Clara e disse, com uma voz que misturava dor e determinação: Eu confiei em você, Maria Clara. Achei que era diferente dos outros, mas só queria me usar. Maria Clara tentou se defender, mas era tarde demais. O jogo estava acabado. O advogado Dr. Henrique, percebendo que também estava em apuros, tentou escapar, mas foi detido ali mesmo. No final, Maria Clara e o advogado foram levados para a delegacia e a história rapidamente se espalhou pela cidade. Os Monteiro, que sempre se orgulhavam de sua reputação, foram expostos como pessoas gananciosas e desonestas, e a fortuna que tanto almejavam nunca chegou às suas mãos. Dona Amália, depois de tudo o que passou, decidiu que era hora de fazer algo que ninguém esperava. Ela, que sempre trabalhou duro a vida inteira e nunca teve tempo para pensar em si mesma, resolveu que, com a herança, ia finalmente viver a vida. Em vez de guardar o dinheiro ou se preocupar com o futuro, ela tomou uma decisão corajosa. Ia aproveitar cada centavo. Amália se jogou em novos sonhos, fez as viagens que sempre quis, conheceu lugares que só via na TV e, pela primeira vez, começou a pensar mais em sua felicidade. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Fazendo isso, você vai ficar por dentro de todas as histórias e ainda ajuda a gente a trazer mais conteúdo top para vocês. Tamo junto.